Quanto tempo o tempo tem? Essa é uma pergunta que pode ser muito complexa ou ela pode ser tratada de uma forma decupada, como se fala em audiovisual. Você partir ela em pedaços e você entender a pergunta quanto tempo o tempo tem nas suas várias dimensões temporais. Um filósofo que viveu no século XVII, Blaise Pascal, francês, que era matemático, teólogo, filósofo, cientista, descobriu leis da hidráulica super importantes. Ele costumava dizer que existem coisas que você nunca deve perguntar, porque quando você pergunta, fica pior. Uma delas era, nunca pergunte o que é o tempo, porque você vai, na verdade, confundir a pessoa, que pode ter uma percepção clara, até então, do que seria o tempo, e quando você pergunta para ela, mas o que é o tempo? Ela pode começar a se perder tentando explicar uma coisa que às vezes está tão colada na sua experiência diária que você não tem uma resposta clara. Então, se você não sabe dizer o que é o tempo, não ache que é porque você é uma pessoa boba. É porque, às vezes, é uma questão até de elegância não querer saber o que o tempo é em si. Inclusive porque existem várias formas de se compreender o tempo. E quando eu digo várias formas de se compreender o tempo, eu me refiro a várias formas de se experimentar o tempo, do ponto de vista humano. E essas formas podem ser teorizadas a partir de várias disciplinas. A gente pode ter uma compreensão física ou cósmica, que não é exatamente a mesma coisa, mas a gente pode ter uma percepção biológica ou fisiológica, a gente pode ter uma percepção geológica. Você já se perguntou se uma pedra tem percepção da passagem do tempo? Porque a gente normalmente associa o tempo a alguma coisa que passa, quase como se a gente só percebesse o tempo depois que ele passou. Mas quando a gente pergunta, bom, uma pedra teria consciência ou algum nível de percepção do que significa o tempo geológico, portanto o tempo dela, provavelmente não. Porque até onde a gente sabe, pedras não têm consciência, não têm senciência, não têm percepção consciente. Portanto, quem fala do tempo, até onde a gente sabe, somos nós seres humanos. Então existe, já de cara, formas temporais que podem existir em si sem que elas próprias não tenham consciência de si. Terá uma galáxia consciência do tempo que significa o tempo cósmico, assim como a pedra? Ou seria necessário alguma consciência que pudesse dizer o que esse tempo cósmico é, como ele passa, como ele dura, ou quanto ele dura, e, portanto, a gente teria já uma primeira divisão. As formas de tempo em que essas formas não têm consciência do próprio tempo, e formas de tempo em que se faz necessário uma consciência dessas formas de tempo. Você quer ver um exemplo? O tempo psicológico. O tempo psicológico ele está vinculado a uma série de coisas. Ele está vinculado, por exemplo, às memórias. Se você vai perdendo a memória, junto com isso você vai perdendo a consciência histórica da sua própria vida. Portanto, a temporalidade histórica é um tipo de tempo característico da espécie humana, até onde a gente sabe, e que muitas vezes fica estabelecido também a partir do momento que você consegue escrever coisas. E aí você consegue datar, e daí você consegue dizer, não, isso foi há 3.500 anos atrás, mais ou menos. Aliás, quando você fala consegue datar, significa que existe um tempo também, que é um tempo em que nós conseguimos submetê-lo a algum tipo de métrica, algum tipo de medida. Então a gente vai parti-lo
em pedaços, e daí nós vamos dizer que ali tem tantos pedaços de tempo. Como quando a gente faz as horas. Será que o Sol tem alguma noção de que para nós existe um dia em que a gente diz que começou o ano novo? É óbvio que não. Eu não estou aqui lidando com a noção de que o cosmos tem alguma forma de consciência. Porque se eu tivesse que lidar com a noção de que o cosmos tem alguma forma de consciência, eu teria que encostar na ideia de que o cosmos é alguma forma de divindade. O que não significa que eu não seja capaz, enquanto um ser humano, de entender que existe também uma forma de tempo, que é o tempo religioso, ou teológico, ou espiritual, que não depende só de você ser uma pessoa de fé, mas também depende de você conhecer simplesmente a história das religiões e perceber que o tempo passa diferente quando você entende que aquele dia é de alguma forma santo ou sagrado ou não. Quando aquele dia é um dia de trabalhar, é uma segunda-feira. Portanto, na linguagem teológica, um dia profano, porque não tem a ver com tempo sagrado ou tempo santo. Mas, ao mesmo tempo, se você prestar atenção, você vai perceber que essa diferença entre o que seria o tempo profano, como se fala em história das religiões, ou seja, a segunda, a terça, a quarta, o dia que você trabalha, ou mesmo sábado e domingo, que é o dia que você não trabalha, mas você vai passear ou fazer lazer, e um dia que seja santo, sagrado, seja para que religião for. Esse dia santo e sagrado, para que ele seja santo e sagrado, você precisa primeiro de alguma dimensão histórica, ou seja, que algum texto ou várias gerações de pessoas conte uma história em que aquela data significou alguma coisa em relação a seja lá qual divindade você tenha. O dia da criação do mundo, para os judeus religiosos, ou quando você diz a data que nasceu Jesus Cristo, para quem assim o acredita. Isso é uma história que é contada, são textos que foram estabelecidos, portanto você tem uma dimensão temporal histórica, é uma narrativa. Mas não basta a dimensão histórica narrativa. Porque, por exemplo, se a gente pense, por exemplo, no dia de finados. Não é propriamente um dia santo, no sentido que não é um dia dedicado a um santo específico, mas é um dia em que, teoricamente, as pessoas prestariam homenagens aos seus ancestrais mortos, o que, aliás, é uma das formas mais antigas de experiência religiosa, muito antiga, que é a ideia de você cultuar os mortos, você oferecer rituais, comidas específicas. Assim como na nossa época, no Brasil, por exemplo, você tem pessoas que oferecem comida para Exu, que é um orixá do candomblé. Quando se fala o santo está comendo nos terreiros, então significa que você precisa de um certo nível de prática. Dia de finados é um dia de culto aos ancestrais, aos nossos mortos. Mas o que tem acontecido frequentemente é que o dia de finados, 2 de novembro, se ele cair perto de um final de semana, ele caracteriza na realidade um feriadão. E muita gente, ao invés de ir ao cemitério, irá à praia, ou irá à montanha, ou irá a um hotel fazenda, ou vai ficar em casa assistindo Netflix, ou qualquer outra marca de filmes. O que significa isso? Significa que, para que haja um tempo sagrado, religioso, você precisa não só de uma história ou de uma data, mas você precisa de um conjunto de práticas sociais que mantém essa experiência de tempo presente, que mantém essa experiência daquele dia ativo.
Imagine se as pessoas parassem de comemorar Natal, ele simplesmente iria desaparecer. Mas o Natal tem uma ajuda muito séria. Está acoplado a ele a ideia de presentes. Isso ajuda muito, porque quem é que vai querer esquecer de receber presentes? E para você receber presentes e ser uma pessoa educada, você também tem que dar presentes. É claro que algumas pessoas ainda vão à missa do galo, por exemplo, ou ainda fazem ceias, mas isso necessariamente não significa que elas estão pensando no nascimento de Jesus Cristo o tempo inteiro. Elas podem estar pensando na comida, no jantar, inclusive ficar impaciente de ter que esperar a missa. Com o passar do tempo, na realidade, o que aconteceu com o tempo foi aquilo que a gente chama em filosofia, história, sociologia, de secularização. As pessoas que têm repertório usam a expressão vivemos uma sociedade secularizada, que é uma expressão sociológica para se referir a um tipo de sociedade que é diretamente relacionada à noção de Estado laico, ou seja, sociedades ou Estado que não têm instituições religiosas como ferramentas positivas de organização da sociedade ou do Estado. O que significa isso na prática? Imagine uma situação em que alguém comete um crime. Uma pessoa mata alguém da família. E aí, durante o depoimento, ela mesma confessa, ela não esconde o que ela fez, ela diz que matou aquela pessoa da família porque o seu avô, já morto, mandou ela fazer isso. Agora pense junto comigo. Você acha que no ambiente do Poder Judiciário, ou mesmo no ambiente do julgamento ou das investigações, você acha que de repente o juiz mandaria buscar um médium para que ele pudesse incorporar o avô do assassino e esse médium, tendo incorporado o avô do assassino, esse avô incorporado no médium poderia ser, então, questionado pela polícia para dizer se ele realmente mandou o seu neto matar a pessoa ou não? Ou você acha que o juiz mandaria chamar um psiquiatra, um psicólogo, para dizer se essa pessoa está ouvindo vozes e se ela pode ou não ser responsabilizada pelo crime, portanto, se ela deve ser mandada para a cadeia ou se ela deve ser mandada para o manicômio judicial, onde você colocaria pessoas que cometeram crimes, mas que não têm responsabilidade, não têm consciência do que fizeram. Se você responder a pergunta com a primeira resposta, o médium, a incorporação e tal, você tem uma compreensão equivocada do que é uma sociedade secular. Uma sociedade secular é uma sociedade que vive num tempo que é o tempo social histórico humano. Ela afasta dos seus marcadores e das suas normas elementos que remetem a um tempo que seria religioso, transcendente, como se diz em filosofia, um tempo das divindades, ou um tempo dos espíritos desencarnados. Você até pode ser uma pessoa que frequenta centros espíritas e acreditar nessa história toda. Mas, se o Estado do país onde você vive, se a sociedade onde você vive aceitar argumentos como esse, essa sociedade não é secular. E veja que interessante, da onde vem a expressão sociedade secular? Ou seja, uma sociedade que não tem referenciais religiosos como referenciais jurídicos, positivos e normativos. Secular vem da palavra século. Século em latim significa tempo. A gente em português usa a expressão século para se referir à divisão de tempo em que você tem 100 anos.
Século I significa o tempo do mundo, o tempo onde se dão as relações mundanas, que aqui não significa nenhum tipo de baixaria ou promiscuidade a priori, significa simplesmente relações históricas, relações que são construídas pela interação entre as pessoas. Uma sociedade secular é uma sociedade que não lida com a ideia de temporalidade eterna como referência das suas leis. Não lida com a noção de temporalidade eterna, ou divina, ou como queira, como referência para a sua educação escolar. Mas é claro que você vai dizer para mim, veja bem, existem escolas religiosas, existem pessoas, por exemplo, existem países que não conseguem, por exemplo, aprovar leis de limite da vida quando a própria pessoa já não quer mais viver por conta de portar uma doença degenerativa. Existem países que não autorizam o aborto. E os dois casos por entender que a vida pertence a Deus. Seja a vida do feto, que alguns acreditam que inclusive tem alma desde a fecundação, a partir da explicação de Santo Agostinho, que viveu entre o século IV e V da era cristã, e algumas pessoas que também entendem que é a vida de Deus, então só Deus pode tirar a vida. Se você tirar a vida de uma pessoa porque ela quis, conscientemente, porque ela tem uma doença degenerativa, você estaria cometendo algum tipo, você estaria infringindo uma lei divina. Uma pessoa que pensa assim, apesar dela viver numa sociedade secular, ela não vive plenamente num tempo secular. Ela não vive plenamente num tempo social. Ela não vive plenamente num tempo histórico. Ela não vive plenamente num tempo humano. Porque essas formas de tempo lida com aquilo que a gente pode organizar dentro da dimensão humana. Uma doença degenerativa, um sofrimento muito grande, a decisão por interromper esse processo, que sempre é doloroso. A mesma coisa vale para decisões relativas a aborto. Interessante que são dois elementos que estão na ponta do tempo humano ou do tempo da vida de uma pessoa. Portanto, é claro que os limites entre tempo secular e tempo religioso, grosso modo, eles são limites, de certa forma, nuançados. Alguns diriam confusos, limites para alguns indesejáveis, limites que atrapalham a livre escolha, que atrapalham a decisão das pessoas sobre o seu próprio corpo ou sobre o seu próprio destino. Essa briga entre aqueles que entendem que a gente deveria viver num tempo plenamente secular, onde as pessoas tomassem decisões em cima de informação científica, ainda que às vezes a informação científica não é tão clara, como as pessoas que não entendem nada de ciência acreditam que sim o seja, não é? Mas não resta dúvida que existe aí um bom exemplo para a gente entender que no mundo em que a gente vive, existem no mínimo duas formas de experiência temporal do ponto de vista social. Existe uma forma em que esse tempo social é atravessado por uma crença num tempo eterno, divino, transcendente, que incide sobre a nossa vida, sobre nossas leis, sobre o nosso comportamento, e uma outra experiência temporal, social, histórica, em que essa dimensão da eternidade não é vista como algo que deve incidir sobre o tempo histórico e concreto. Mesmo que algumas pessoas tenham fé, essa fé delas não deveria interferir nas decisões das pessoas que não têm fé. Mas, como a gente sabe, tudo é sempre complicado. Mesmo que o Estado opte por uma posição secular, que na sua Constituição ele seja secular, mesmo que ele comece agradecendo a Deus a existência do país e declarando fé em Deus, a verdade é que você pode simplesmente, a população massivamente religiosa, pode votar em candidatos religiosos
que representam grupos e interesses de grupos religiosos, e esses grupos pressionarem a Câmara Legislativa e todo o Poder Legislativo para que se aprove leis ou que se impeça leis que sirvam ao interesse meramente não religioso da população. Viu como não é uma coisa tão simples assim? Mesmo quando a gente decupa o tempo em várias dimensões, essas dimensões elas se entrelaçam. Elas causam em nós, seres humanos, que somos, na verdade, a casa da consciência do tempo, a residência da consciência do tempo, até onde a gente sabe, aparentemente, para se perceber o tempo, a gente precisa de algumas terminações nervosas aferentes, que são afetadas por elementos exteriores, e esse conteúdo precisa chegar ao nosso sistema nervoso geral e central para que a gente tome atitudes e tenha decisões do tipo, por exemplo, hoje é sábado, é Shabat, eu sou religioso praticante e, portanto, eu não vou andar, porque hoje é um dia diferente dos outros. Eu não vou trabalhar, porque me foi dito desde cedo que é o dia que Deus mandou a gente descansar. Veja quantos elementos tem aí em jogo. História, práticas sociais, normas, a fé que está depositada numa pessoa e no grupo ao qual ela pertence, está a minha capacidade neuronal de perceber a mudança do calendário das datas, de perceber como as pessoas se comportam à minha volta, está a minha capacidade de transformar essa percepção em ato, em decisão. Eu não vou trabalhar hoje, eu vou rezar hoje, ou eu vou ficar fazendo nada hoje, certo? Você tem aí várias dimensões que vão da minha própria capacidade fisiológica, que por si só já tem o seu tempo, não é? O que é o tempo fisiológico? Talvez o tempo fisiológico seja uma das formas de tempo que mais nos afeta, porque o tempo fisiológico é caracterizado pela passagem do tempo celular, do tempo dos órgãos. Talvez seja essa forma de tempo aquela que é mais visceral. Aliás, vísceras são órgãos. E não é à toa que na linguagem popular, quando você diz que uma coisa é visceral, significa que isso é tão radical, tão profundo, tão interno, tão decisivo, tão dramático, que é visceral, como as vísceras. O tempo fisiológico é o tempo que, enquanto ele passa, você envelhece. É o tempo que, enquanto ele passa, você vai caminhando em direção à morte. Ou seja, é o tempo que leva você à condição de pedra, à condição de pó, que, para aquelas pessoas que acreditam que existe uma alma imortal, começará então uma outra forma de existência, que na realidade a gente não consegue dizer exatamente como é. Você já tentou construir figurativamente? Você já tentou construir uma imagem do que seria esse tempo eterno depois da morte? Onde as almas viveriam, os espíritos, como você queira? Façamos um exercício. Na verdade, toda tentativa de construção do que seria esse outro tempo, fora do tempo em que a gente vive, acaba se constituindo em construções fictícias infantis. O tempo do paraíso, o tempo eterno, seria um tempo em que as pessoas andam por praias lindas e não poluídas, onde normalmente uma pessoa só sorri para outra, onde alguns chegam até, os mais velhos, a representar essas almas bonitas e eternas com roupa meio de hippie, uma coisa meio branca, uma coisa meio bata, certo? Em que as pessoas estão entre coqueiros, onde todo mundo fica sentado contemplando o mar, que todo mundo sabe que na vida real isso acontece muito raramente,
e não como as propagandas de televisão fazem parecer que o objetivo da vida é ficar sentado contemplando uma montanha ou contemplando um mar, né? Veja como essa representação, ela é, no mínimo, uma reprodução da vida real. Alguns falam que existem hospitais espirituais, outros falam que a gente vai encontrar parentes que já morreram antes, outros pensam que aqueles que não vão para esse nosso lar maravilhoso irão para um lugar que é meio ruim, e esse lugar meio ruim é sempre representado como escuro, tenebroso, já foi representado como um lugar muito quente, como alguém que fica enfiando um garfo no seu corpo, ou você sente dores para sempre. Como não perceber que a construção desse tempo, além do tempo social, histórico, fisiológico, é na realidade uma reprodução que parece ser pintado por uma criança de 4 anos, 5 anos, que parece indicar uma certa experiência de dificuldade de amadurecimento em relação à própria condição temporal do ser humano. O que eu quero dizer por dificuldade de amadurecimento? Existe uma experiência de tempo que também está vinculada ao tempo fisiológico, mas também está vinculada ao próprio tempo psicológico interno. A forma como você vai digerindo as experiências que você tem na história da sua vida, a forma como você vai digerindo aquilo que vão contando para você sobre a história humana, a forma como você vai estabelecendo relações entre o que contam para você sobre a história humana e a própria história da sua vida, a forma como você vai sendo obrigado mais ou menos estabelecer modos de adaptação às mudanças no tempo que a vida sofre e que todo mundo é obrigado a se adaptar. Se você insistir em viver aos 50 anos como você vivia aos 18, você será simplesmente, como se costumava falar antigamente, um retardado. E o que significa um retardado, senão alguém que está retardado em relação ao tempo? Portanto, o tempo como amadurecimento, que é inclusive um conceito psicológico, psicanalítico, o tempo como amadurecimento não significa só envelhecimento, mas significa um processo interno mediado por relações com o ambiente no qual você vive, viveu e viverá, e o modo como você foi organizando e assimilando essas experiências deveria produzir uma espécie de disposição em relação à vida que alguém de 15 anos simplesmente não consegue ter, porque simplesmente não deu tempo ainda dela ter esse conjunto de experiências. A capacidade que uma pessoa, então, ao longo do tempo tem de se apropriar das suas experiências, organizá-las de certa forma. É claro que isso depende também do cérebro que você tem, da sorte que você deu, ou seja, de variáveis contingenciais, ou como se fala em ciência hoje, variáveis randômicas, por conta do random do inglês, que significa acaso. Portanto, esse processo de amadurecimento que deveria levar você a uma posição no tempo da vida, que faz com que você olhe para trás, olhe para frente, olhe para o presente e você consiga enxergar coisas, que você consiga enxergar coisas inclusive em você, que você consiga pressentir, sentir, tomar cuidado, que alguém que tem 15 ou 20 anos normalmente não conseguirá, ou alguém que tem 5 menos ainda, porque simplesmente não tem nem o corpo pronto, alguém de 5 anos, não tem a capacidade social de tomar decisões plenas, não percebeu ainda, por exemplo, que normalmente grande parte do tempo da vida é submetido ao tempo econômico, ou seja, ao tempo das relações de produção. Aquele que em São Paulo passa muito rápido, ou em qualquer cidade grande, onde as relações comerciais dominam quase
o dia todo, ou seja, o tempo, em que você olha para o tempo e para o calendário como uma agenda em que você tem que produzir muitas coisas, você tem que entregar muitas coisas. Portanto, o tempo econômico, a forma em que o tempo social se organiza a partir da premissa que você deve produzir o tempo todo, que gera inclusive uma sensação de esgotamento da sua capacidade fisiológica, que gera inclusive uma sensação de que em algum momento ao longo do tempo da sua vida você tomou decisões erradas e aí você às vezes tem vontade de voltar no tempo para mudar, mas ninguém pode voltar no tempo. O tempo é uma dimensão da vida em que você até pode adiar um pouco o envelhecimento com algumas técnicas muito precárias que a ciência nos oferece até então, mas que seguramente você não pode voltar no tempo, sob o risco de você, na realidade, se transformar em alguém imaturo, que normalmente as outras pessoas não suportam bem, porque normalmente são pessoas que pesam sobre aquelas que assumiram a maturidade. Portanto, veja quantos tempos. A gente tem um tempo cósmico que é indiferente a nós. Imagine se você pegasse uma nave espacial e você fosse o último ser vivo, consciente, conhecido por nós como ser humano, não querendo entrar no mérito se existem outras vidas inteligentes no universo, porque se elas existem, provavelmente elas terão os mesmos problemas, semelhantes a nós. Mas imagine que você é o último ser humano vivo, consciente, e que você pega uma nave espacial e que você sai vagando pelo universo, vazio, indiferente, silencioso. Aliás, uma das narrativas dos astronautas sobre um dos impactos maiores de estar fora do planeta Terra, ou seja, fora do tempo contido na dimensão humana, e você está do lado de fora, ou seja, você está completamente exposto ao tempo e ao espaço, que são intimamente associados, fisicamente, filosoficamente, você está exposto completamente ao tempo cósmico, na sua, digamos, radicalidade, é o silêncio. É uma das coisas mais impactantes, é o silêncio do universo, o completo e absoluto silêncio, o escuro. Agora imagine você viajando sozinho durante anos e anos, em que você não encontra nada a não ser belas estrelas que provavelmente no começo vai parecer bonito, mas depois vai começar a te cansar, e você não encontra ninguém, nenhum rosto, nenhuma consciência, ninguém que você possa, no mínimo, brigar com ela e sentir o gosto que é, mesmo relações que não são tão boas. Aí você está tendo uma noção do que é o tempo cósmico. O tempo cósmico é gigante. Gigantesco. Para você ter uma ideia, lembrando o filósofo Pascal, ao qual me referi no começo da nossa conversa, do século XVII, que dizia, não perguntem o que é o tempo, porque você vai confundir as pessoas, mas que tinha muita clareza das diferentes formas de tempo. O Pascal escreveu um fragmento muito interessante, cujo título foi Infinito Nada. O que quer dizer esse fragmento Infinito Nada? Para a nossa conversa aqui, porque ele quer dizer outras coisas se você estiver buscando outras coisas no fragmento. Para nós aqui, o fragmento Infinito Nada significa precisamente o momento em que um filósofo, no século XVII, cientista, tendo consciência da física newtoniana, ele toma consciência de que tudo que é comparado ao infinito, o universo, o tempo do universo, é um nada. O infinito, no fragmento infinito nada, é o universo, é o cosmo.
é o tempo cósmico, é o espaço do universo. E o nada somos nós. Porque tudo que tem medida, comparado a algo que não tem nenhuma medida, não porque seja grande demais, algo pode ser muito grande. Comparado ao infinito do universo, é sempre o nada. Pense, por exemplo, no Sol. O Sol, para nós, parece eterno, gigantesco, determinante, a ponto de que quando se fala da substituição da energia fóssil e das usinas elétricas, ou mesmo que funcionam a diesel, ou seja lá o que for, por energia solar, uma das coisas que a gente tem em mente é que o Sol é infinito, é eterno. Inclusive porque quando ele apagar, a gente vai apagar junto com ele. Mas que será lento e gradual, não vai ser de uma hora para outra. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós temos normalmente uma percepção de que o Sol é infinito, mas ele não é. Em comparação ao universo, o Sol é um nada, porque o universo é infinito. Portanto, tudo que tem medida, mesmo que seja uma medida que para nós é gigantesca, comparada a algo que é infinito, é nada. Essa percepção do tempo infinito do universo em relação a nós faz com que a gente sinta aquilo que em filosofia muita gente chama de insignificância, a condição insignificante do ser humano. Que é claro que no dia a dia nós estamos longe dela. Talvez se você for um pobre miserável que morar embaixo de um viaduto, você se sinta insignificante. Mas no dia a dia do tempo econômico, no dia a dia do tempo social, no dia a dia do tempo da produção, você normalmente não sente isso. Você, inclusive, às vezes, alguns, chega até a pensar que você é o centro do tempo, ou o centro do mundo, ou que você tem pleno controle sobre o tempo. O que normalmente você tem essa sensação quando você olha para frente e diz: ah não, eu tenho 22 anos, eu ainda tenho muito tempo. O que é provavelmente verdade, pelo menos de forma estatística. Se o seu tempo acabar com 23 anos, é muito azar. Provavelmente isso não vai acontecer. Mas a verdade é que o tempo, à medida que o tempo fisiológico passa, ou o tempo da vida de cada um de nós passa, a gente vai começando a perceber que de repente não tem mais tanto tempo assim. Muitas pessoas deprimem, muitas pessoas entram em pânico, começam a viver a cada dia com medo da dor que vai sentir, ou que aquela dor significa, coisa que quando você sente uma dor aos 20, você normalmente nem se preocupa tanto, ela vai passar. Tudo que quebra aos 20 se pode colar, depois de um tempo já não se pode colar mais. Ou seja, essa percepção de que você tem um tempo que vai acabando e esse tempo dá na morte, excluindo a possibilidade de termos uma vida depois da morte eterna, ou seja lá o que for, essa percepção do tempo ela tem um impacto direto na forma como eu experimento o tempo interior, como a gente diz, ou psicológico, ou o tempo em que eu tenho uso do meu corpo, em que meu corpo é meu, porque uma das formas de você experimentar o tempo fisiológico é o processo através do qual o seu corpo deixa de atender ao que você quer que ele faça. Ele parece que vai se transformando numa coisa, dissociado da sua capacidade decisória, antes de você virar completamente coisa. Mas, ao mesmo tempo, se você é uma pessoa que tem saúde e trabalha e tem significado no tempo econômico, no tempo social, no tempo político, que é o tempo das organizações políticas, dos partidos, das eleições, das corrupções,
Se você é uma pessoa que está inserido no tempo econômico e no tempo social, você poderá não deprimir, ou deprimir menos, ou simplesmente não perceber que o tempo está passando. Porque simplesmente você faz parte do tempo da sociedade. Do tempo da sociedade, que é o tempo em que você está inserido na produção da vida. Uma das formas mais sérias em que nós, seres humanos, atualmente lidamos com o tempo fisiológico é o problema do envelhecimento e do número gigantesco de pessoas que, quando chegam lá pelos 45 anos, vão sendo jogadas fora do mercado de trabalho. Apesar de você ter mais tempo de vida, você começa a ter menos tempo de produção. É claro que se eu estivesse fazendo uma propaganda ou uma campanha de marketing, eu diria que não, que essas pessoas vão trazer experiência para dentro das empresas. Na prática, a gente sabe que isso não é exatamente assim. Portanto, a forma como a gente se relaciona com o tempo é plural. Existem muitos tempos. É claro que existem algumas formas de tempo em que a gente se relaciona só do ponto de vista imaginário, como o tempo cósmico, indiferente a nós. Existem formas de se relacionar com o tempo que nos ocupam mais o tempo, que é o tempo histórico, que é o que aconteceu antes, o que eu consigo aprender. E aqui não é necessariamente evidente. Vou te dar um exemplo. Durante a recente pandemia, as pessoas se perguntavam coisas como a humanidade vai sair da pandemia? Será que a gente vai viver num mundo novo? Será que a gente vai finalmente se reinventar? Será que a gente vai conseguir evoluir moralmente? É claro que as pessoas que faziam essas perguntas no começo da pandemia, elas o faziam porque falta a elas repertório de tempo histórico, conhecimento da história das epidemias e da humanidade. Ou elas têm esse conhecimento, mas elas simplesmente mentiam por razões do tempo econômico, na busca de resultados financeiros daquele momento. Porque, na verdade, quem conhece um pouco história, tempo histórico, experiências anteriores da humanidade em epidemias ou pandemias, sabe muito bem que a humanidade não muda. Talvez isso seja uma das relações mais difíceis com o tempo. O tempo tecnológico avança. Descobertas tecnológicas, invenções. Olha o que é o mundo do celular, que não existia, grosso modo, há 10 anos atrás, dessa forma. O tempo científico também avança. Olha como a gente criou vacinas a uma velocidade que ninguém acreditava no começo do ano passado. Não, vai levar 10 anos. Lembra? E, no entanto, a gente criou vacina super rápido. O fato de que a gente avança no tempo técnico, científico, não significa que a gente avança no tempo moral, no tempo das decisões, das organizações sociais. Por exemplo, se a gente tivesse uma crise radical do capitalismo, se os meios de produção de riqueza entrassem em total catástrofe, a gente voltaria ao Neolítico. No espaço de um ano, tudo que a gente discute hoje ia virar poeira. Os homens provavelmente iam voltar a se matar e as mulheres a morrer de parto. Ou seja, a gente seria como que tragado pelo tempo pré-histórico, ou seja, o tempo em que a técnica ainda era muito reduzida, em que o tempo social repetia formas sociais infinitamente. A gente ia ser tragado para comportamentos nômades, violentos. O mundo não ia ser nem um pouco parecido com o mundo que a gente vive hoje. E, portanto, toda a história de que o tempo evolui, que a humanidade evolui, iria voltar muito claramente para uma situação pré-histórica. Portanto, existem várias formas de experimentar o tempo. Não existe uma forma na qual a humanidade está evoluindo em direção a um tempo ideal. Eu queria agradecer o convite para conversar com vocês sobre esse assunto super interessante
que não é comum nesses ambientes, e dizer que foi um grande prazer poder refletir com vocês e partilhar com vocês um pouco daquilo que filósofos fazem, entre elas, pensar o tempo. Muito obrigado. Até a próxima.